Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Sempre que alguém me pergunta sobre educação financeira e organização pessoal do dinheiro, eu falo que, em resumo, é algo muito simples e que todo mundo sabe. Mas que, na verdade, a minoria pratica porque é simples, mas não significa que seja fácil de seguir com constância, principalmente no começo. Enfim, no vídeo de hoje vou falar mais do básico da educação financeira que quem vê de fora pensa, mas isso é óbvio, todo mundo sabe. Porém, na verdade, quem fala isso muitas vezes não põe em prática nem metade da educação financeira básica. Então, sem enrolação, vamos começar aqui com a primeira obviedade da educação financeira: gastar menos do que ganhar. Essa aqui é clássica, né? Podemos dizer que é o néctar da educação financeira. Como eu já falei, é o lema aqui do canal: nunca gaste tudo que você ganhar. De toda vez que você receber sua renda ou qualquer dinheiro a mais, já encarar a ideia de você reservar uma parcela para você como se fosse um boleto que você deve pagar para você mesmo. Pode parecer meio confuso, mas é bem simples. São como os conselhos de Arcade do livro Homem Mais Rico da Babilônia. A cada 10 moedas que ganhar, gaste apenas 9 ou menos. Faça o orçamento de seus gastos para dar conta de suas necessidades, alguns prazeres e mesmo assim poupar pelo menos 10%. Eu gosto muito desse livro porque ele fala o básico das finanças pessoais, mas o básico que funciona. E é claro que se você conseguir poupar mais de 10%, melhor ainda. Mas se você hoje só pode 10%, comece mesmo assim. Por exemplo, se ganha R$2.000 por mês, poupar R$200 todos os meses. Ou se caso você está em uma fase de grande aperto financeiro, comece nem que seja com R$50 por mês só para criar o hábito de poupar. Pode parecer que não, mas criar esse hábito é importantíssimo. Olha, para você ter uma ideia, segundo o levantamento da Ambima de 2023, 2 a cada 10 brasileiros gastavam menos do que a própria renda. Veja como é raridade aqui no Brasil alguém gastar menos do que ganha. Esse é um hábito valioso que te traz muito mais segurança e tranquilidade na vida, do que viver sempre gastando tudo e sempre preocupado com o próximo mês. E eu sei, é muito mais complicado começar a gastar menos do que ganhar estando em uma fase de grande dificuldade financeira. Mas como eu disse, se você começar com pelo menos R$50 por mês, já começa a mudar esse ciclo de viver gastando tudo que ganha. E sim, R$50 por mês não vai fazer diferença financeira, até porque é muito pouco mensalmente. Mas a ideia aqui é que se você está no aperto de viver sempre gastando tudo que ganha, é você começar a poupar nem que seja uma pequena quantia por mês para formar esse hábito por alguns meses. Para assim, quando começar a tomar as rédeas mesmo da sua vida financeira, começar a poupar uma quantia maior por já ter criado esse hábito. Porque vai por mim, tendo esse hábito formado, você vai levar para a vida toda. Tanto organizando as finanças, tanto por gastar menos e também buscando ganhar mais. Mas enfim, poupar dinheiro todo mês para quê exatamente? Para primeiramente ter uma reserva de emergência. Outra coisa óbvia nas finanças pessoais que sempre que falo para alguém sobre reserva de emergência, a pessoa fala: sim, é sempre bom ter uma reserva financeira, né? Mas a verdade é que a minoria da minoria tem reserva de emergência. Até porque, se segundo a pesquisa da Ambima apenas 20% dos entrevistados gastavam menos do que ganhavam, imagina ter reserva de emergência. Para você que não sabe para que serve a reserva de emergência, é você ter um dinheiro que vai te amparar em momentos de imprevistos. Por exemplo, de dar problema no seu carro, dar problema no encanamento da casa, ficar doente ou até mesmo ser demitido. E é claro que imprevistos nunca são bem-vindos. Mas tenho certeza que tendo reserva, a pessoa consegue lidar com muito mais tranquilidade em comparação com alguém que não tem nada, que só acumula dívidas e está sempre zerado. E claro, quanto maior a sua reserva, maior a segurança financeira. O que é consenso entre os especialistas em finanças pessoais é termos 6 meses do nosso custo de vida na reserva. Ou seja, se você gasta mensalmente R$3.000, ter R$18.000 na reserva já é considerada uma reserva de emergência completa. E não é por isso que você deve desanimar. Como eu já falei em outros vídeos, ter qualquer dinheiro na reserva já é melhor do que não ter nada. Por exemplo, ter R$100, R$500, R$1.000, bom, qualquer dinheiro vai ser bom em comparação a não ter nada. Porém, se você quer ter uma segurança ainda maior, pode ter uma reserva de 1 ano do seu custo de vida, por exemplo. Imagina, isso significa que se caso ficar sem renda, consegue viver apenas com o dinheiro da reserva por 1 ano inteiro, tendo essa flexibilidade se caso você quiser trocar de carreira ou de cidade, por exemplo. Eu já vi alguns comentários aí de pessoas falando que não gostam da ideia de ter reserva de emergência, porque é como se você estivesse esperando por imprevistos. Mas na verdade é o contrário. Quando não temos reserva, os imprevistos aparecem com muito mais frequência. Até porque, para a pessoa que gasta tudo que ganha, qualquer imprevisto que aparecer já significa dívida no cartão de crédito ou até mesmo empréstimos bancários. Então sim, é muito melhor ter uma reserva de emergência do que viver no limite da renda ficando vulnerável a qualquer gasto a mais que aparecer.
E se caso você tem dúvidas sobre como funciona a reserva de emergência, onde aplicar e tudo mais, vou deixar um vídeo aqui em cima que falo só sobre reserva de emergência. Agora, outra obviedade das finanças pessoais é evitar dívidas de consumo. Em resumo, a definição de dívida é a gente assumir o compromisso futuro que pagaremos por algo que adquirimos no presente, sendo muito comum para empresários investirem em expansão do próprio negócio, ou de alguém que quer trabalhar de Uber financiar um carro, ou até mesmo para quem quer fazer um financiamento da casa própria de forma planejada. Por exemplo, dando entrada na casa e buscar amortizar as parcelas do financiamento ao longo do tempo, assim como falo aqui no vídeo acima. Enfim, a dívida é um instrumento para esses casos se for de forma bem planejada e sabendo o que está fazendo. Porém, tem um tipo de dívida que, se todo mundo pensar racionalmente, vê que não faz sentido nenhum no âmbito da educação financeira, que são as dívidas de consumo, sendo basicamente a gente se endividar para comprar coisas que não são essenciais. Ou seja, assumir dívidas muitas vezes sem ter nenhuma reserva de emergência ou dinheiro na conta para comprar algo supérfluo que depois vai se transformar em fatura no cartão ou boleto a ser pago. E principalmente se você ganha pouco. Se tiver o hábito de usar o cartão de crédito para parcelar a maioria das compras que faz e usá-lo como extensão da renda, é fato que uma hora ou outra vai acabar se endividando tendo que parcelar a fatura do cartão ou só fazer o pagamento mínimo. Dessa forma, vai ver os juros compostos contra você. Porque, por exemplo, quando parcelamos o cartão de crédito, a taxa pode variar entre 2% a 4% ao mês, enquanto o empréstimo pode ser de cerca de 5%, 7%, 10% ou até mesmo 15% ao mês. Para você ter uma ideia, uma dívida de R$1.000 a juros de 4% ao mês se torna uma dívida de R$2.000 em cerca de 1 ano e meio, enquanto que uma dívida de R$1.000 a juros de 8% ao mês vira uma dívida de R$2.000 em apenas 9 meses. Isso acontece porque os juros da dívida se multiplicam, com juros em cima de juros, assim como mostra aqui na tela. Dessa forma, quanto mais o tempo passa sem pagar uma dívida, mais ela cresce com juros em exponencial. Então a ideia não é você deixar de gastar com as coisas que gosta e nunca mais comprar bobeiras, mas só comprar quando você tiver dinheiro. E aqui vai aquela outra frase sempre dita aqui no canal: nunca compre nada se não tiver dinheiro. Porque toda vez que gastamos sem ter dinheiro, significa que estamos assumindo dívida para o futuro. E se isso se tornar um hábito, vai acabar com todo o seu orçamento do mês, do semestre ou até do ano. Se quer viajar, se planeje para isso e viaje. Se quer comprar uma roupa nova, junte dinheiro para comprar à vista com desconto. Se quer comprar um celular novo, junte também dinheiro até comprar à vista com desconto. E claro, se não derem desconto à vista e o parcelamento for sem juros, parcele deixando o dinheiro que iria pagar à vista rendendo. Então fique longe das dívidas de consumo, porque os juros compostos das dívidas estão aí. E investir mesmo que seja a aplicação mais simples. Como eu disse, os juros compostos das dívidas estão aí para aumentar cada vez mais suas dívidas com o passar do tempo. Agora, quando investimos nosso dinheiro, acontece o contrário. Os juros compostos dos investimentos aumentam o nosso montante investido com o passar do tempo. Bom, vale lembrar que os juros de dívidas são muito maiores do que de investimentos. Enquanto as dívidas são de 3% a até 15% ao mês em alguns casos, os principais investimentos atualmente podem variar entre 0,8% ao mês a 1,5% ao mês dependendo do nível de risco. Então, se você tem dívidas hoje, foque em primeiro lugar de tudo quitar as dívidas. Mas enfim, por que é tão importante investir e por que quanto mais cedo melhor? A verdade é que se você poupa qualquer dinheiro para deixá-lo parado na conta corrente ou na poupança, você está perdendo dinheiro com o passar do tempo por conta da inflação. Então precisamos colocar o dinheiro para trabalhar, para render. Até mesmo a reserva de emergência deve ser aplicada em uma renda fixa segura que você possa resgatar quando quiser. Por exemplo, em um CDB ou Tesouro Selic, que inclusive tem uma série aqui no canal falando sobre cada um dos diversos tipos de investimentos, vou deixar aqui em cima. Mas bom, a maioria das pessoas pensam coisas do tipo: não dá para investir agora porque eu gasto tudo que ganho. Quando sobrar dinheiro eu começo a investir. Ou também o famoso pensamento: quando eu começar a ganhar mais eu começo. Mas na verdade é que o tempo passa e se você ficar nesse pensamento, você nunca vai ter nada investido. Então, além de ter o hábito de poupar todo mês se pagando em primeiro lugar, também tem que entender como funcionam os juros compostos e a importância de começar a investir de fato. Porque de acordo com a calculadora de juros compostos, se por exemplo você tem hoje 25 anos e consegue investir R$300 por mês, com rendimento de 12% ao ano, em 10 anos consegue alcançar R$66 mil. Isso tendo investido do próprio bolso 36 mil, enquanto que 30 mil foi apenas de rendimentos sobre rendimentos. Isso, claro, considerando que você sempre reinvista os rendimentos e não gaste. Agora, se mantiver fazendo isso até os 65 anos de idade, ou seja, investindo por 40 anos a um rendimento médio de 12% ao ano,
alcança um montante de R$ 2.900.000, tendo investido do próprio bolso apenas 144 mil, enquanto que o restante todo foi apenas de rendimentos sobre rendimentos, de juros sobre juros. E claro, aqui não estou considerando a inflação. Daqui 40 anos, com certeza R$ 3 milhões estarão valendo muito menos do que 3 milhões valem hoje. Mas isso é só para você ter uma ideia dos juros compostos no longo prazo. E também como é importante começar desde cedo, mesmo com pouco. E é claro que é importante aumentar o aporte mensal, a quantia que você vai investir todo mês. Mas muitas vezes a mudança de mentalidade de você começar a investir mesmo com pouco é o que vai fazer você buscar ganhar mais com seu trabalho para começar a investir mais futuramente. Então não menospreze o início, mesmo que comece com pouco. E aí que entra o buscar aumentar a renda, ou também criar novas fontes de renda. Muitas vezes não é fácil conseguir aumentar a renda, mas se a gente for olhar mais a fundo, na vida nada é fácil. É também muito difícil viver com uma renda baixa a vida toda. Da mesma forma que é difícil aumentar a renda tendo que estudar mais, trabalhar mais, se empenhar mais. Então é aquela coisa, a gente tem que escolher o nosso difícil. Como falei no vídeo anterior, não podemos ter aquele perfil de pão duro e focar exclusivamente em gastar menos, tendo como maior objetivo da vida economizar cada vez mais. Até porque só cortar gastos tem limite, mas ganhar mais não tem. Então é sim importante que a gente economize e não gaste à toa, sempre poupando uma parcela da renda. Mas principalmente se você hoje ganha pouco, o foco em buscar ganhar mais para ter uma qualidade de vida melhor e ao mesmo tempo poupar mais para reserva de emergência e investimentos é crucial. Pode ser fazendo renda extra, vendendo brigadeiro na rua, se qualificando na área que quer seguir ou até mesmo abrindo um negócio próprio de baixo custo. Enfim, são apenas exemplos. Isso vai do perfil de cada um. Alguns gostam de ser autônomos e trabalhar por conta própria, outros preferem a estabilidade de estudar para passar em concursos que remunerem bem, então vai de você. Mas com certeza ter um ganho maior facilita o poupar todo mês. Principalmente se tem a simplificação do padrão de vida. Esse é outro tópico que é muito óbvio quando converso com pessoas de fora desse nicho da educação financeira. Geralmente, quando falo de viver um padrão de vida abaixo da nossa renda, as pessoas falam: é verdade, o negócio é ter simplicidade na vida e não esbanjar. E sim, muitas vezes essas pessoas até praticam isso de não gastar horrores. Mas muitos não entendem a importância que é manter um padrão de vida abaixo das suas possibilidades e não tendo uma boa organização das finanças, gastam tudo que ganham e até mesmo têm dívidas. Porque somado a tudo que disse aqui no vídeo, o que a maioria das pessoas faz quando passa a ganhar mais é gastar na mesma medida. Porque veja só, se alguém hoje ganha R$ 2.000 por mês e gasta tudo que ganha, e caso passe a ganhar R$ 4.000, pode sim começar a gastar mais, até porque passou a ganhar mais. Mas não precisa gastar todos os 4.000 só porque está ganhando 4.000 agora. Pode, por exemplo, subir o padrão de vida para 2.500 e poupar 1.500. Ou subir o padrão de vida para 3.000 e poupar R$ 1.000 todo mês. Ou se caso tem mais gastos, por exemplo com filhos e quer dar um conforto maior para eles, pode até mesmo subir o padrão para 3.500, mas poupar os outros R$ 500. Ou também, se quiser ter maior intensidade na hora de investir, pode até mesmo continuar vivendo com 2.000 por mês e investir os outros 2.000 restantes. Enfim, os gastos que você vai ter mensalmente vai depender da sua realidade. Se tem filhos, se mora sozinho, se gasta muito com transporte, se precisa morar perto do trabalho, se mora em cidade grande ou pequena, bom, você sabe da sua própria realidade melhor que qualquer um. Mas tente ajustar isso à sua realidade, de quando passar a ganhar mais, nunca aumentar seu padrão de vida na mesma medida. E isso vai te trazer uma paz e tranquilidade financeira muito grande. E claro, também vai aumentar seu patrimônio investido com o passar do tempo. E por que necessariamente você deve fazer isso? Para planejar sua própria aposentadoria. Todos nós sabemos que as famílias atualmente estão optando por ter menos filhos, tendo um filho por casal ou às vezes até escolhendo por nem ter filho, sendo muito diferente da realidade das famílias antigas, que tinham 5, 7 ou até 10 filhos por casal. Enfim, com essa baixa taxa de natalidade e pelas pessoas viverem mais, em um futuro próximo terão mais pessoas na idade de se aposentar do que pessoas na idade ativa de trabalhar e contribuir com o INSS. E muitos até sabem disso, mas não dão a devida importância para ter a própria aposentadoria. E isso que estou falando não é achismo meu. Vou até deixar a projeção de pirâmide etária do próprio IBGE que revela que se continuarmos nesse ritmo, daqui a algumas décadas nosso país terá mais idosos do que jovens adultos, trazendo esse colapso da aposentadoria social. Ou na melhor das hipóteses, as pessoas vão se aposentar pelo INSS só depois dos 70 ou até mesmo 80 anos. Olha, para você ter uma ideia, hoje cerca de 70% dos aposentados e pensionistas ganham um salário mínimo por mês. Então atualmente já temos sinais desse problema da aposentadoria social.
Basta ver as contas da Previdência Social no vermelho nos últimos anos, com projeções de pior ainda mais. A conta não fecha. Então é por isso que é tão importante tudo isso que falo em todo vídeo aqui no canal. De não gastar tudo que ganhar, ter uma reserva de emergência e principalmente investir, para no longo prazo ter pelo menos um dinheiro que vai ser suficiente para uma aposentadoria digna. Naquela simulação que falei anteriormente sobre alguém que investe R$300 por mês tendo 25 anos até seus 65 anos de idade, não foi mencionado sobre a inflação, que de fato daqui 40 anos, 3 milhões de reais estarão valendo muito menos do que valem hoje. Mas muito menos mesmo, até porque são 40 anos, é muito tempo. Mas ao mesmo tempo, quem começa investindo R$300 por mês aos 25 anos de idade, não vai continuar investindo os mesmos R$300 quando tiver com 30, 40 ou 50 anos de idade. Até porque a nossa renda também aumenta com os reajustes ao longo do tempo. É claro que os reajustes salariais muitas vezes não compensam a real inflação, mas se a pessoa está sempre buscando também ganhar mais com o passar do tempo, e ao invés da pessoa só continuar investindo os mesmos R$300 por mês, começar a aumentar a quantia investida por mês em 10% ao ano, consegue ter um montante muito maior para a aposentadoria. Por exemplo, investir R$300 por mês em 2025, mas em 2026 começar a investir R$330 por mês, em 2027 R$363, em 2028 R$400 e assim vai, sempre aumentando 10% em relação ao ano anterior. E continuando assim por 40 anos, tendo um rendimento médio de 12% ao ano, consegue atingir mais de 9 milhões de reais. Que claro, daqui 40 anos vai estar valendo bem menos do que hoje, mas muito provavelmente vai conseguir ter uma aposentadoria digna, muito melhor do que depender do INSS. Bom, esse foi um exemplo de alguém que tem hoje seus 25 anos de idade. Se você tem uma idade diferente dessa, pode fazer a simulação pela calculadora de juros compostos que está aqui na descrição. Mas a verdade é que se você chegar na terceira idade com qualquer reserva ou investimento, já está acima da maioria da população. O tempo é determinante nos juros compostos, por isso que quanto antes você começar, melhor. Mas se você ainda não começou, hoje é o mais cedo que você pode começar. Enfim, aqui na tela vou deixar um vídeo sobre essa questão da Previdência Social e investimentos. Recomendo que você veja porque é um dos vídeos mais importantes do canal e está bem completo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.